pública, ela representa, antes de tudo, uma demonstração de coerência do seu mandato, da luta que Vossa Excelência realiza no estado da Bahia, referenciado na perspectiva da igualdade, do apoio à luta do povo, dos diversos povos, né? Então, parabenizar pela realização aqui dessa audiência pública, dizer que ela está sendo extremamente rica, muito em função da invisibilização do segmento, né? Então, ela está sendo informativa também para todos e todas que estão aqui acompanhando, seja presencialmente, seja virtualmente. E eu acho que é importante resgatar, primeiro, alguns elementos, né, de falas que foram feitas aqui, porque eles são base para a gente construir um raciocínio, né? Primeiro, essa ideia de que uma dívida de 500 anos, né? Em 2011, quando a lei foi aprovada, nós já tínhamos uma trajetória de séculos de expoliação, de massacre dos povos indígenas, e um massacre que não foi apenas físico, é um massacre também simbólico, um massacre em relação às tradições dos povos indígenas. Então a lei, em 2011, já chegou, é bastante atrasada. Eu diria que um ano de debate já seria muito tempo para nós regulamentarmos a lei. Se em 2012 a lei fosse regulamentada, nós já teríamos um ano de debate sendo feito. Os povos indígenas já estariam sendo testados na sua paciência. Mas nós chegarmos a 10 anos, ou seja, no ano em que a lei deveria estar sofrendo uma revisão, sem regulamentação, ao meu ver, não tem outro nome senão racismo institucional. Então, é uma trajetória, ao meu ver, de desrespeito muito grande, que deve envergonhar todos os poderes constituídos do Estado, a começar pela Assembleia Legislativa, que é o principal espaço de debate. Ela deve se colocar como principal palco de debate sobre as grandes questões da Bahia, dos diversos povos, né? E especialmente uma Bahia onde existe tanto conflito em relação à ocupação do território, né? E o significado que os povos indígenas têm, não apenas para a Bahia, para o Brasil, para o mundo, né? No momento em que existe uma disputa de modelo civilizatório. Essa é uma realidade. Nós sabemos que essa lógica branca, eurocêntrica, se levada a cabo na história, sem que seja detida, nós poderemos estar colocando em risco a própria sobrevivência da humanidade. Então eu quero falar para a sociedade que está aqui acompanhando a nossa audiência pública, de que a luta dos povos indígenas não é uma luta específica dos povos indígenas, tem que ser uma luta do conjunto dos oprimidos. E essa luta dos professores indígenas, ao meu ver, se insere nesse calendário. Dizer que essas bandeiras, como a mudança de nível, né, e as redefinições que precisam constar na carreira, na lei, as redefinições na lei, elas, ao meu ver, não teriam tanto significado se nesse ano, mesmo ano, nós não tivéssemos um reajuste salarial expressando mais uma vez a posição de racismo institucional do Executivo. E aí eu não quero aqui ficar adorando a pílula, não. O Executivo está em falta com a categoria, com o segmento. Está em falta de maneira, ao meu ver, vergonhosa. Porque, como eu disse, são 10 anos, mais de 10 anos já, né, de falta de regulamentação. E é uma reafirmação, num período muito recente, da negação do direito dos professores indígenas. Então nós precisamos tratar a situação como de fato ela é, né? Nós tivemos, digamos, eu tive a alegria inicial, inclusive, de ter um secretário, o secretário Jerônimo, né, que é um professor na cadeira da Secretaria de Educação, e isso pode parecer até algo, a minha observação pode parecer estranha, mas o último secretário de Educação era da área de eletrônica, e nós temos 2 secretários municipais de Educação de Salvador, os últimos 2 foram engenheiros eletricistas. Estou mentindo, Marilene? Não, né? Então, o fato de nós termos um secretário de Educação, ou melhor, um professor
universitária, à frente da Secretaria de Educação, deveria marcar mudança dessa trajetória. E como é que nós temos, mais uma vez, o ano 2022 recomeça com uma postura discriminatória, ao meu ver, de reafirmação desse racismo institucional. Isso, para mim, é inconcebível. Então, as instituições na Bahia precisam fazer uma autocrítica. Não adianta aqui a gente ficar fazendo profissão de fé, né? De que está tudo muito bem, os debates estão evoluindo, se nós não incidirmos na correlação de forças. E eu quero dizer que o nosso mandato está 100% à disposição. Falei com a professora Juliana Tupinambá, né? A comissão esteve lá no gabinete. Nós estamos 100% à disposição para acompanhar todo o processo de negociação, mas é impossível deixar de destacar, e seria um equívoco muito grande, que a presença de vocês, enquanto movimento social, aqui nessa casa, os diversos atos que foram realizados aqui e em praça pública, estão sendo centrais para que a gente tenha a sinalização de avanço e uma redefinição do processo, né? Então eu quero finalizar aqui dizendo isso. A professora Marlene foi muito eficaz, ou muito perspicaz, quando ela ressaltou que a luta é uma marca da existência dos povos indígenas. E isso deve servir como um ensinamento para todos aqueles que querem se aliançar para corrigir nessa trajetória, ao meu ver, mais uma vez, quero reafirmar aqui, de racismo institucional, né? Então, acho importante o subsecretário estar aqui, né? Ele poder falar em relação a essa longa trajetória, né? O secretário Jerônimo, inclusive, está concluindo o seu mandato como secretário de Educação. É preciso prestar conta sobre essa trajetória, mas é preciso falar de perspectivas de maneira muito concreta. E quero finalizar aqui dizendo que tudo isso tem que ser acompanhado pela Assembleia Legislativa, que está em falta com os povos indígenas e com os professores indígenas. Isso tem que significar uma mudança de comportamento do judiciário baiano em relação a essas questões, certo? E tem, sobretudo, que significar uma autocrítica na prática do Executivo. Em relação a isso, nosso mandato vai estar com vocês na luta, no processo de mobilização, né, que deve acompanhar todo o processo de negociação que aconteça nos gabinetes. É importante que aconteça a negociação dos gabinetes, mas sempre tensionado por essa vocação histórica dos povos indígenas de resistir, de fazer a luta e ter vitórias a partir da luta. Essa luta, é com essa luta que o nosso mandato quer radicalmente se comprometer aqui com vocês nessa manhã de hoje.